Alô, bom dia! Hoje é sexta-feira, estamos de volta aqui com o programa DC Mais Trabalho e Renda. Eu sou o professor Nelson Canabarro, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Ponta Grossa. Você que está aí nos assistindo, que vai nos assistir durante a semana, se você está pensando como é que eu vou fazer para a minha carreira ser melhor, para eu ter uma perspectiva diferente, para eu poder sonhar grande com aquilo que eu aprendi a fazer, que caminho eu vou seguir na minha vida profissional, que carreira eu vou escolher, o que eu posso fazer para ser diferente. Então, este é o programa que você deve assistir, porque aqui nós vamos falar exatamente sobre isso. Comportamento, atitudes, conhecimento, desenvolvimento, oportunidades, possibilidades de carreira e de uma forma bastante diferente, trazendo conhecimento científico, trazendo dados de mercado e trazendo também pessoas que podem ser a sua inspiração. As histórias não se repetem, cada um que vem aqui conta o seu caminho, os seus percalços, as suas conquistas, não vai se repetir na sua vida, mas ela pode ser uma inspiração, mostrando que pessoa como a gente, que está aqui, teve numa escola, foi adolescente, fez coisas de adolescente, de criança e hoje faz uma diferença grande aí na sociedade, na população brasileira, tentando levar o país para uma condição melhor no que diz respeito à tecnologia. Tenho algumas semanas já falado com vocês a respeito do impacto da tecnologia no mercado de trabalho, né? E a última tela que eu tenho usado é essa aqui, da pesquisa feita na Universidade da Singularidade, com os 50 CEOs das empresas de tamanho global. E eles colocaram aqui os 12 itens que vai aumentar a competitividade global em empresas ao redor do mundo. E o primeiro deles, como a gente viu semana passada, é o talento. E talento não é um negócio que se compra em mercado, que faz uma qualificação, que faz um treinamento. Talento é algo que vem com a gente. Às vezes, ao longo da nossa vida, o talento vai sendo massacrado, vai sendo colocado de lado, vai sendo escondido. Pessoas que entram no nosso caminho, têm poder sobre a gente, dependendo da maneira como nos relacionamos com elas. As palavras têm muito poder. E às vezes colocam na nossa mente uma crença limitante, que eu chamo de corda curta, que é fazer você acreditar que você não é capaz de ser o que você já é, que já veio com você, que é o seu talento. Então, como fazer para não esconder isso, para não perder esse caminho, esquecendo classe social, esquecendo que eu estudei na escola pública ou na privada, ou que eu entrei por cota ou porque eu não entrei. O importante é, se você tem talento, encontre esse talento e siga atrás dele, porque aí você vai ter muito mais oportunidade. E dessa linha, né, dando sequência aí a pessoas talentosas que fazem a diferença e podem ser inspiração, nós vamos receber hoje aqui, né, via internet, atualmente esse milagre aí da tecnologia que facilitou muito a nossa vida durante a pandemia e que passou por um processo grande de melhoria também, que são as videoconferências. Nós vamos ter uma convidada hoje que ela está em Curitiba, que é a Anelise Manuela, que eu vou falar Banhuc porque é do tempo de criança dela, a Anelise Manuela Banhuc, que eu conheci aqui, fui professor dela quando ela tinha 15 anos de idade, no Colégio CEPAM, e eu lembro da Anelise por ser uma pessoa muito engraçada, boas respostas, inteligência rápida na sala de aula. Ela fazia parte de um CTG, declamava poesias na Mostra de Talentos do CEPAM, vestida de prenda, dançava, fazia dança gaúcha. A família muito boa, teve aqui o irmão dela semana passada, o Teodoro, e a dona Olinda e o seu Emílio, né, tem um talento de educar filho. A Anelise, para vocês saberem, né, ela é graduada em Geologia pela Universidade Federal do Paraná, fez mestrado em Geologia Exploratória, e fez o doutorado em Ciências Naturais no Instituto Tecnológico de Zurique, na Suíça. O Einstein estudou nesse lugar aí, esse lugar é muito bom. É pesquisadora convidada para o curso de Geoquímica Isotópica na Caltech, nos Estados Unidos, e também fez o curso de Geobiologia promovido pela NASA e o Agouron Instituto. Interessante isso tudo, né? Ela trabalha principalmente na área de geoquímica, de rochas carbônicas, ambientes depositórios e geomicrobiologia. Atualmente ela é professora de mineralogia do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná, que foi onde ela estudou.
né, e é vice-coordenadora do Instituto Lamir e do Centro de Ciência Forense. Então essa é a Anelise Manuela Baiuc, né? Quem quiser saber mais sobre ela, entra lá no LinkedIn, na plataforma Lattes, para ver o currículo. É uma pessoa aqui de Ponta Grossa, né? Ela é do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná, morava aqui na Vila Cipa, próximo à Vila Cipa, antes da linha do trem, que aqui em Ponta Grossa isso faz bastante diferença, antes da linha do trem e depois da linha do trem, e tem uma história para contar para a gente. Bom dia, Anelise. Você pode... Bom dia, Como vai? Tudo Nelson. bem? Tudo certinho com E vocês? agora tem mais duas realizações, né? Dois garotões aí que estão virando a casa. Tenho dois meninos cheios de energia, mas ainda bem, né? Diz minha mãe que é sinal de saúde. Sim, com toda certeza. Você está na universidade agora. Tô aqui na universidade hoje para conversar com vocês. Já agradeço de antemão o convite, fiquei super feliz quando você mandou a mensagem falando para eu contar um pouquinho da minha história. Fiquei feliz também de ver meu irmão esses dias no teu programa. Acho que realmente é legal mostrar essas histórias e enfim, essas pessoas que estão tentando mudar de alguma forma o mundo, né? Exatamente, porque nós passamos por uma mudança, né? Estamos no meio da mudança para um mundo novo, mais tecnológico, onde todo mundo vai ter que ter domínio de tecnologia e vai ter que navegar por essas águas. E ao mesmo tempo, os jovens que estão entrando aí fazendo PSS, vestibular, Enem, para onde é que eu vou, né? Aí chega na universidade, é Exatamente. tudo mais ou menos formatado e como eu fazer a diferença? Como eu seguir um caminho que ninguém seguiu? Então, Annelise, eu te conheci no CEPAM, né? Como eu já falei aqui na apresentação. A Annelise era muito engraçada na sala de Declamando aula. poesia. Na sala de aula eu lembro de uma vez que ia acabar o mundo, assim, daquelas profecias do Nostradamus, né? E a gente tinha aula no dia antes do fim do mundo e um dia depois do fim do mundo. Então eu terminei a aula dizendo assim, ó, se o mundo não acabar, a gente se encontra amanhã. E o mundo não acabou, né? Como a gente pode ver. E no dia seguinte todo Ainda mundo que, ou acabou triste. e você não tá sabendo, né? No dia seguinte todo mundo triste porque o mundo não tinha acabado, a aula estava meio melancólica, né? Aí a Annelise fala assim, professor, e se acabou tão rápido que a gente nem percebeu e Eu continua tenho essa fazendo teoria as ainda. mesmas coisas? Acho que você nem lembra disso, né? Eu não sei por que eu lembro também. Mas então, Já, essa era a Annelise na escola, no banco escolar. Annelise, e aí, por que a geologia? Eu sei que a tua mãe não então, queria a minha muito, história né? com a geologia é uma história muito bonita, assim, porque hoje a geologia, ela deixou de ser só minha profissão, ela é meu estilo de vida também. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Mas por que eu sou apaixonada? Porque ela tem uma proposta que você consegue entender o mundo. É tão bonito, tem você olhar, tem uma parte do Monteiro Lobato que fala que é tão bonito quando você olha um barranco e você entende por que ele está ali, e eu acho que a geologia traz isso para a gente. Ela faz você olhar o mundo de uma forma mais estrutural, tirando as pessoas do mundo e olhando ele na conjuntura natural. Então, acho que isso que faz a geologia ser tão encantadora. Mas, quando eu comecei, lá em muitos anos atrás, como diz você que você me conheceu aqui, quando eu tinha 15 anos, e faz mais de 15 anos isso, eu não sabia disso ainda. E eu estava muito mais encantada com a parte de paleontologia, com a parte de fósseis e com a parte da própria arqueologia. Eu sou da época do Indiana Jones, então eu achava simplesmente sensacional os filmes do Indiana Jones, como que tinha aquela parte de sair das viagens, das expedições. E quando eu comecei a pensar em fazer vestibular, na época que eu ainda estudava no CEPAM, que sempre incentivou a gente a procurar ou destacar os nossos talentos, que era uma coisa muito legal, e achar nossas vocações, eu comecei a olhar as possibilidades de fazer arqueologia no Brasil, né? E elas eram super limitadas, assim. E o único curso que tinha na época de graduação ficava no Rio de Janeiro e era particular. E meu pai falou que não tinha possibilidades de mandar uma filha para o Rio de Janeiro por N motivos, um deles financeiro, mas também porque tinha aquela coisa de uma cidade violenta. E daí eu fui procurar áreas que fossem similares. Então, eu não entrei na geologia sabendo exatamente o que fazia um geólogo, mas entrei na geologia encantada já por uma área da geologia, que era a paleontologia, e a possibilidade da arqueologia. Então, quando eu entrei na geologia, eu fiz o vestibular, acabei passando, me mudei para Curitiba, vim para cá. Eu entrei numa área de conhecimento que era muito ampla, assim, e que tinha muitas possibilidades. E logo eu percebi já que eu não tinha tanta vocação para a parte de paleontologia, mas que eu gostava muito da parte da química, que era envolvida dentro da geologia. E isso foi crescendo. Então, no começo da faculdade, você entra mais ou menos tentando se achar no curso, mas no decorrer dos anos eu entendi
o que eu gostaria de fazer na geologia e como que eu poderia contribuir, né? E nisso as coisas foram acontecendo e a geologia sempre me proporcionou muito contato com outras culturas, isso é uma coisa muito legal que eu tive na minha vida, ainda tenho, porque eu viajo bastante, e me proporcionou conhecer pessoas do mundo inteiro também. E isso fez com que essa rede de contatos, esse network, fosse só crescendo. E ele foi essencial para eu continuar dentro da geologia e até para conseguir alcançar os sonhos que eu tinha, que era fazer um doutorado fora, por exemplo, do Brasil, que era estudar fora do Brasil. Então, a geologia, por ser um curso pequeno, por eu ser muito desinibida, como diz você, desde a época do CTG, que eu gostava eu nunca tive muita vergonha das coisas, assim, ou de expor minha opinião em relação às coisas, fez com que esse network, essas conexões funcionassem muito bem. Então, eu acabei fazendo geologia, terminei o curso, fiz um mestrado na área de geologia exploratória, antes de entrar fui no para a área de mestrado, petróleo. antes de entrar na questão do mestrado, dentro da graduação, o que foi, assim, o diferencial? Porque aula todo mundo tem, né? Uhum. Eu sou professor de graduação, e eu digo sempre para os meus alunos, se você fizer todas as aulas muito bem feitas, você vai ser um profissional igual aos outros. Se você fizer todas as aulas muito bem feitas, fizer tudo que a universidade proporciona, iniciação científica, extensão, DCE, centro acadêmico, atléticas, que hoje em dia é atlética, né? Você está na universidade, você sabe, né? É o jeito moderno de falar que a gente vai ter um projeto, né? Atlética, né? Os movimentos estudantis são mais fortes dentro das atléticas do que dentro do DCE. O que você fez de diferente na graduação que te deu assim essa pegada de, poxa, eu posso ir por aqui? Então, na minha graduação, eu sempre tive professores inspiradores, assim, e a geologia é muito próximo, por ser um curso pequeno, a gente tinha muito contato com os professores. Então, eu comecei achando que eu era da área de paleontologia, como eu comentei, mas na sequência, assim, no segundo, no terceiro ano, eu consegui uma iniciação científica, uma bolsa de iniciação científica. E essa bolsa de iniciação científica começou com um professor que foi o meu mentor, que era o José Manuel dos Reis Neto, que inclusive foi meu amigo por muitos anos, e ele me ofereceu essa bolsa e a gente começou a conversar sobre muito como ciência, e ele começou também a me colocar muito no laboratório. E foi nessa linha, nessa parte mais científica, vamos dizer assim, mais acadêmica do curso, que eu comecei a me encantar. E onde que eu achei que realmente eu poderia colaborar. Então, eu fiz estágios também em empresas, mas eu via que eu não tinha tanto essa pegada empreendedora, mas tinha muito mais uma ideia de ficar na academia, de fazer ciência. E eu sempre gostei dessa parte, assim. Então, essa IC foi essencial. Se eu não tivesse feito iniciação científica, eu lembro que você vinha aqui em Itacoca, eu teria saído. Você vinha aqui em Itacoca fazer pesquisa. O que era essa iniciação científica? A minha iniciação científica, a primeira iniciação científica era acompanhar os alunos calouros dentro de uma sala que tinha microscópios, né, uma sala de microscopia, ajudá-los a ver as lâminas. Essa foi a primeira parte da minha IC. Então, era acompanhar esses alunos em sala de aula, como se fosse uma monitoria. Entendi. Quando o negócio começou a dar certo, a gente começou a desenvolver um projeto que era na região calcária, aqui de Curitiba, para quem... às vezes eu vou falar uns termos, mas é bom usar, eu acho que é bem legal traduzir também essa ciência que a gente faz para a sociedade capital, que a gente está fazendo na prática, que são essas áreas que a gente tira cimento, tira calcário para fazer o cimento, né, para a parte de construção civil. E eu comecei a frequentar para ver os sistemas cársticos que faziam caverna, para tentar fazer que tivesse proteção ambiental dessas áreas, mas que também tivesse explotação ao mesmo tempo, e que de alguma forma fosse sustentável, né? Que a gente conseguisse proteger e que a gente conseguisse tirar esse material. E isso foi a parte da iniciação científica, e quando eu comecei a perceber como que a gente poderia trabalhar em prol da sociedade, estando dentro da academia, né? E esse professor foi essencial, porque ele me dava total liberdade para poder desenvolver ou ter ideias, mas também estava ali me cobrando quando eu precisava entrar no caminho novamente, né? E essa iniciação científica fez diferença mental e também deu oportunidades para você? Eu valente, ela fez mental, de oportunidades e também financeira, porque tipo, eu era uma aluna de Ponta Grossa, numa família que não, enfim, tinha uma situação financeira confortável, mas não estava sobrando. Então, quando eu tive essa iniciação científica dentro da universidade, foi extremamente importante até para me manter em Curitiba também, né? Então, acho que esse fomento dentro da ciência também é essencial para a gente manter os nossos alunos e incentivá-los. Essa oportunidade de bolsa é aberta para todo mundo, né? Não é só para você. Ou seja, se você é de uma família de baixa renda e está fazendo uma universidade pública, existe essa oportunidade, tanto iniciação científica como projeto de extensão, monitoria.
que são oportunidades onde você vai ter um apoio financeiro da universidade e pode ajudar a custear. Obviamente, você não vai ter dinheiro sobrando, mas todo universitário nunca tem dinheiro sobrando, então você vai ser mais um do bando. Mas você vai ter uma oportunidade de fazer uma formação. Eu sempre digo assim, que quem quer faz, quem quer fazer faz, quem não quer fazer acha desculpa. Então a gente tem sempre que correr atrás daquilo, né, que a gente pretende. E o mestrado? Por isso que é essencial esses fomentos dentro da universidade para a gente incentivar esses alunos. Aí que tá que a gente precisa tirar o nosso ouro, né? Eu sou incentivador muito disso, trabalho numa área aqui da Universidade Tecnológica que permite que a gente possa incentivar, na área que eu trabalho, principalmente projetos de extensão, né? E a gente tem feito, ano após ano, aumentando o volume de recurso para apoio a projetos de extensão. Muito bem, e daí eu sempre falo também que o diploma da graduação é o diploma mais importante que a gente tem. Porque sem ele você não vai nem para o mercado de trabalho para exercer uma profissão e não pode fazer mestrado, doutorado, não pode fazer nada. Então, você que é estudante da graduação, esse é o teu diploma fundamental. Cuide bem dele, faça com carinho, aproveite todas as oportunidades que as universidades oferecem para diversificar aquilo que você aprende. Porque na sala de aula você aprende de uma forma. Na prática, lá nos projetos, nas iniciações e tudo mais, você aprende coisas que não estão na ementa de nenhuma disciplina. Anelise, e o mestrado? Daí você ingressou no mestrado e o que era a tua linha de pesquisa? Deixa eu só complementar com uma coisa bem legal que você falou, que eu acho super importante, que é isso mesmo. Assim, eu acho que na graduação, o aluno precisa abrir todas as janelas e ver todo o panorama, ele entender o que a universidade e o curso está propondo. Para quando você chegar no mestrado, você já está focado, mas você já sentiu um pouquinho de cada área. E daí sim você consegue começar a desenvolver no meu caso, a minha pesquisa, né? Ou vai para o mercado de trabalho, vai para a iniciativa privada. Mas experimente tudo que a graduação te oferece. Às vezes a gente chega tão definido lá, eu quero ser paleontóloga. Eu queria no começo e não terminei com nada a ver na paleontologia. Hoje estou numa área de geoquímica. Acho que isso é essencial mesmo e fundamental para os nossos alunos. E o mestrado, Ana? Daí eu fui para o mestrado. Daí o que aconteceu? Eu estava nesse projeto de iniciação científica e nesse decorrer desse meio tempo começou o professor que me pagava, que eu estava envolvida nessa iniciação científica, começou um projeto enorme com a Petrobras, que a gente chamava de Petrocal, esse projeto. E foi mais ou menos quando descobriram o pré-sal, a época que começou esse projeto. Então, a Petrobras procurou algumas universidades no Brasil para investir, e uma das universidades foi a Universidade Federal do Paraná, num projeto coordenado pelo professor José Manuel. E nisso, eu tinha terminado a graduação, foi ofertada uma bolsa de mestrado para eu trabalhar não diretamente com a área de petróleo, mas com áreas que pudessem ser análogos ou conhecimento que pudesse ser aplicado diretamente depois na área de petróleo. Então, eu comecei a fazer um mestrado na região metropolitana de Curitiba. Eu trabalhava basicamente com cavernas e a ideia foi continuar aquilo da graduação que eu contei para vocês, a parte de sustentabilidade, a sociedade versus ambiental. E o trabalho foi lá no final teve um impacto muito interessante na parte de reservatório de petróleo. Então, quando eu terminei o mestrado, depois de 2 anos, totalmente fomentado por essa iniciativa da Petrobras de fazer projeto dentro da universidade, minha bolsa era toda paga por esse projeto, e também todas as saídas de campo, tudo que tivesse envolvido com esse projeto era fomentado. Oi? E o teu mestrado você fez pesquisa só no Brasil? Fiz o mestrado, eu fiz assim, só aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer minha primeira apresentação internacional na hora que fui no mestrado. Eu fui convidada para apresentar no Japão. O trabalho que a gente estava desenvolvendo foi minha primeira viagem internacional e totalmente proporcionada também pela pesquisa, né? Então foi aí que eu falo que eu tive várias chances. Pelo fomentador que é a Petrobras, no caso, né? O fomentador foi a Petrobras. O projeto era pago e financiado por eles. Então o dinheiro estava na universidade, a universidade pagava minha bolsa, mas eu fui... Tudo o que aconteceu dentro do meu mestrado estava envolvido dentro desse projeto. Então foi assim um mega aprendizado, mas ainda eu estava muito acadêmica. Daí quando eu terminei o mestrado pensei, agora eu preciso ver como funciona uma empresa, né? Então eu estou muito aqui na academia, acho que eu preciso ver como que as coisas são na empresa também. E foi aí que depois do mestrado, como ele tinha uma área de aplicação na área de petróleo, eu fui convidada para trabalhar na Petrobras no Rio de Janeiro, como o que a gente chamava de terceirizados, né? Então eu fui contratada por uma fundação e acabei trabalhando quase 2 anos na Petrobras, no CENPES, no Centro de Pesquisa da Petrobras, com pesquisa, mas uma pesquisa extremamente aplicada à área de petróleo. E também foi uma experiência, assim,
extraordinária, porque eu morei um tempo no Rio de Janeiro, eu tive esse contato com empresa, vi como a pegada era muito Bem mais diferente, né? puxada, era muito mais, assim, a Muito mais entrega de arrojado, muito resultado, mais apressado, né? tudo muito mais apressado, muito mais direto também. Então eu tinha que traduzir muito o que eu tinha da parte acadêmica para ser certeira ou extremamente assertiva quando a gente tivesse que fazer uma apresentação sobre o que eu estava fazendo, que era a parte de quimioestratigrafia. Então essa experiência também foi super importante para eu entender que eu colaboraria muito mais na parte científica do que trabalhando na própria empresa, né? Entendi. E daí o doutorado? Daí essas coisas vão tudo se conectando. E quando aconteceu, daí a Petrobras fez um projeto com a Universidade de Zurique, onde a Einstein estudou, no Instituto Tecnológico Federal da Você lembra que Suíça. eu sou físico, né? Então, A eu tua mãe falei assim, mandou uma eu e a foto Einstein de tua para lá, mim né? uma vez, com você, do lado da foto do Einstein, lá na universidade, lá em Zurique. Não, é lindo, tipo, daí aquelas coisas que passa o trem na tua vida e você às vezes tem que pegar e, tipo, e ver como que vai funcionar na sequência, assim, isso foi literalmente assim. Daí a Petrobras fez esse projeto, só que uma da contrapartida do projeto era treinar, formar um brasileiro nessa conversa. Entendi. E eu era a pessoa que estava trabalhando na Petrobras no assunto, e eu fui escolhida entre N pessoas dentro da empresa, N contratados que tinham na época, para fazer esse doutorado na Suíça. Então, no final desses 2 anos de Petrobras, eu fui convidada, passei para fazer o doutorado lá no ITERRA. Foi quando eu me mudei para Zurique também. Só que nesse meio termo eu casei. Eu acho bem importante falar isso para ser uma motivação também, para mostrar que às vezes o pessoal e o profissional acabam se misturando e a gente precisa ter um equilíbrio disso. E quando eu casei, nós conversamos e mesmo assim eu saí para o doutorado, o Robson ficou um tempo no Brasil ainda, e eu comecei a fazer o doutorado, me mudei para Zurique e comecei a fazer o doutorado no ITERRA. Que foi assim uma experiência única, né? Que daí agora eu estava tendo meu sonho, que era sair estudar fora, estava acontecendo, e eu estudei numa universidade de ponta, com técnicas super high resolution, e com uma equipe que era assim, a das melhores do mundo. Então, estava entre as melhores universidades do mundo. Mas foi um grande desafio também, porque eu me cobrava muito por estar lá, né? Então, foi a época que eu mais estudei na minha vida para poder conseguir terminar o doutorado. E terminou com sucesso, com certeza, né? Terminei com 3 É anos e bom meio. revisitar isso tudo? É bom olhar Oi? isso para trás? Não, eu tenho o maior orgulho. Eu acho que e assim, essa constante para tentar equilibrar tudo que está acontecendo, casamento, doutorado, o que eu vou fazer depois. Isso é uma coisa, olhando assim, aquilo dava uma ansiedade na época, mas olhando hoje vejo que as escolhas foram certas, né? Que tinha E que ser também assim, assim. né? Esse é o trem passando, né? O sucesso é a soma de oportunidade com preparo, né? E depois você pode se preparar. Quando eu cheguei no ITERRA, eu acho que eu não tinha, não estava tão preparada, até Não, psicologicamente, para você morar no estava para a exterior, oportunidade e você de estava ficar preparado. sozinha. Senão não Oi? seria você. Não. Entendeu? A hora que a Mas oportunidade assim, chegou, você era a pessoa, estava preparado assim. Faltou mas o algumas coisas que você psicológico descobriu também. depois, né? Isso. Mas o psicológico, de morar sozinha, Sim. uma outra língua. Mas tudo é, isso faz parte do espírito empreendedor. Você falou assim que você não é tão empreendedora. Existe uma confusão entre ser empreendedor e ser empregador. Empreendedor todos nós somos. Se quer ter uma namorada na adolescência, é uma empreitada. Você tem que ser empreendedor, senão você não vai namorar ninguém nunca. Tua primeira entrevista de trabalho, fazer isso que você fez, largar a família. Eu lembro que a dona Olinda queria que você fosse fazer outra coisa, e você enfrentou a família. Isso é ser empreendedor, é ter vontade, acreditar que é capaz, acreditar que esse é o caminho. E isso é ser empreendedor. É diferente. Então, abrir uma empresa, como o teu irmão fez, é ser empreendedor. Mas ele precisa, numa empresa, passar a ser empresário, que é diferente de ser empreendedor. então eu sou empreendedora. Né? Você é empreendedor, nunca mais fala que você não é, porque senão você estava aqui para cima da linha do trem ainda. Tá bom? Mas sabe que uma parte importante disso, que também é o psicológico mesmo. Acho que isso é uma coisa Sim. legal dos alunos ou de quem está tentando empreender, vamos dizer assim, até nessa busca por coisas no exterior, ou porque tem a ideia de ficar na academia,
é você tentar pensar assim, como que é o teu papel na sociedade, né? E depois disso, como é ficar sozinha, como se virar sozinha nessas situações. Esse também foi um grande aprendizado, assim. Isso foi, eu diria que o Annelise, outro lado da moeda que funcionou muito bem. outra coisa que eu queria perguntar para você, como é que a NASA veio entrar? Duas perguntas. Como que a NASA entrou na sua vida e se você Tá. trouxe travesseiros para o Brasil? Aham. Deixa a NASA descobrir que estão fazendo travesseiro aqui. São empreendedores. É, Ah, porque vendem o... travesseiro da NASA aqui no Brasil, então, pô, deve ter uma fábrica de travesseiro lá do lado. Faz Como que era? Eu foguete era num representante. barracão e travesseiro no outro. Não, essa história da NASA é uma coisa legal também que aconteceu. Então, quando eu fui para o ETH, é, e é uma parte que vai ficar um pouco técnica, mas estava sendo inventada uma técnica no mundo que chamava de paleotemperatura em rochas carbonáticas, que é a minha área. E a pessoa que inventou essa técnica, que é um super cientista, ele estava em Caltech, que é o Instituto Tecnológico da Califórnia. E o meu orientador e essa pessoa tinham muito contato, que é o professor John Wiley. Então, o que, que aconteceu? O meu orientador, na época do ETH, falou: Annelise, vai um tempo para a Califórnia e estuda na Caltech e aprende exatamente como é essa técnica. Isso vai ser super importante para a minha posição hoje na universidade. E eu fui para a Caltech, passei alguns meses por lá, foi ótimo, porque eu não tinha um inglês tão fluente, hoje não é fluente ainda, mas eu me viro muito bem, e isso foi essencial, inclusive para a parte acadêmica, para eu conseguir desenvolver minha ciência. Ok, eu conheci algumas pessoas e voltei para Zurich. Nesse meio tempo, a NASA oferece anualmente um curso de geobiologia, que é em parceria com a SH Aron Institute. Esse curso de geobiologia, ele é ofertado para alunos de doutorado, mas são só 11 alunos no mundo inteiro que são selecionados. Então, quando abriu a inscrição para esse de geobiologia, como eu já tinha passado por Caltech e estava no ITERRA, então meu currículo já tinha um bom currículo. E eu me inscrevi para essa vaga de geobiologia. E eu fui uma das selecionadas para fazer esse curso de geobiologia. Então, o curso foi assim, acho que mais uns 40 dias, eu não lembro exatamente se 30 ou 40 dias, era um curso de imersão. Então, eu saí de Zurich, fui para o Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, a gente começou a estudar toda a parte de geobiologia lá dessa parte. Nós voltamos, passamos um tempo em Denver, e tudo isso, todo esse grupo junto, cheio de professores. Depois a gente foi para a NASA, eles estavam construindo o Curiosity na época, então no JPL, que fica perto de Pasadena, eu conheci, vi ele sendo construído, claro que de longe, porque você não pode tocar, mas estava nesse momento histórico também, fiquei super feliz de vê-lo sendo construído, inclusive tem umas miniaturas. E na sequência a gente foi para terminar o curso em Catalina, que é na frente de Los Angeles, assim, é uma ilha que fica na frente de Los Angeles, sendo treinada também por pesquisadores que eram da NASA e do Instituto Agaron. Tudo Então gente isso ruim, também... Oi? despreparada. Tudo gente ruim, despreparada. Tudo gente ruim despreparada. Assim. Outra época eu tive que estudar muito também. Nada que eu estou falando aqui. Tudo sempre teve que dar uma parada, dar uma estudada. E tudo financiado, assim, foi totalmente financiado para esses 11 alunos do mundo. Então eu também, quando eu comecei e contei para vocês que a vida é uma questão de conhecimento e como que você conecta as pessoas, foi uma outra oportunidade de me conectar com várias pessoas que hoje têm posições em universidades no mundo inteiro e hoje servem como link também na pesquisa que eu desenvolvo. Então foi uma experiência educacional maravilhosa, uma experiência cultural maravilhosa e também foi uma experiência de conectar pessoas muito boa e que me serve até hoje. Então eu diria assim que outra oportunidade que bateu e que eu acabei agarrando e que também funcionou muito bem. E depois, hoje, eu trabalho com a parte de geomicrobiologia, inclusive trabalho na área de forense, usando os conhecimentos dessa parte de quando eu fui treinada pelo esse curso de geobiologia. Annelise, sem entrar em detalhes, você está na faixa dos 40, né? Então, não vamos entrar em detalhes, não vou deixar claro. Está aí na faixa dos 40. Pelo tempo que eu fui teu professor, está na faixa dos 40, né? Mas você Para de fazer contando toda conta. essa história aí, quem está assistindo a gente pode achar que você está perto na faixa dos 80, de tanta coisa que você já fez ao longo da vida, né? E tá aí sorrindo, feliz, com o filho, com o marido, né? Casa para louça para lavar. E Vamos eu para lá. tenho 90% de certeza que lá no fundo você ainda é aquela menina para cima da linha do trem da Vila Cipa, né? Que Porque bom. as nossas raízes é que fazem a gente ser quem a gente é, ter as oportunidades, aproveitar as oportunidades que a gente tem, sem perder os nossos valores, sem estragar o nosso caráter,
sem passar por transformações, esquecer o passado. A nossa história é que faz a gente ser quem a gente é. E toda a história é perfeita. Toda a história é perfeita. A tua história é perfeita, a minha, gente que sofreu, gente que não sofreu. As histórias são perfeitas, as histórias de vida. E eu queria dizer assim, a tua história é inspiradora. Eu acho que os teus alunos são felizes de ter você como professora da universidade aí na Federal, que é um marco do país, uma das melhores universidades do país. Eu sou de uma federal também jovem, né? Nossa universidade aí não tem nem 20 anos, hein? Nós somos de 2007, né? Então é uma universidade jovem e já faz a diferença na vida de muita gente. E eu vou dizer para você que é estudante, né, aqui das graduações, o EPG, Federal, não existe, o teu destino não é definido pela tua origem. Nunca esqueçam disso, a vida não é linear. A tua origem não define o teu destino. Você pode chegar onde você quiser, onde você acreditar que é capaz de fazer. Você tem que estar preparado. O que aconteceu com a Annelise, todas essas coisas, tudo que ela contou, a vida dela foi financiada pela educação. Desde a iniciação científica, mestrado, doutorado, curso na NASA, trazer travesseiro, todas essas coisas foram financiadas pela educação. E essa oportunidade não existe para um ou para outro, existe para todos. Só que não são todos que estão preparados para ela e uma boa parte, inclusive, acredita que não é para você. Não existe um lugar no mundo que não é para você. Não existe uma profissão no mundo que não é para você. Homem, mulher, branco, preto, amarelo, não interessa. O que você precisa é descobrir o teu talento, e ela percebeu isso, que o talento dela é para pesquisa, e está demonstrando isso claramente. Correr atrás do teu sonho, não se deixar influenciar pelas pessoas, porque, como dizia o grande filósofo Raul Seixas, né, na vida tem muitos caminhos e muitas portas, mas só um tem coração. Então a gente precisa ter isso claro. Aonde bate o teu coração, aonde tua pupila dilata, aonde os pelos do teu corpo arrepiam, aonde você tem aquela sensação, meu Deus do céu, eu estou pondo o pé naquilo que eu sempre quis na minha vida. Quando eu dei a minha primeira aula, eu tive a sensação assim, este é o lugar que eu quero ficar para sempre. Eu tinha 22 anos quando isso aconteceu, quando eu dei a minha primeira aula. E eu pensava assim, nossa, é aqui que eu quero ficar para sempre. Achei o meu lugar no mundo, meu propósito. Eu tenho essa sensação também. O nosso programa aqui está acabando e eu vou dizer assim, primeiro foi um prazer rever você, né, lembrar aí do tempo de colégio, porque você envelheceu, eu continuo exatamente igual. Não sei de onde que você está falando isso, só para deixar claro. Eu continuo exatamente igual eu era quando fui teu professor. E dizer assim que, olha, tenho certeza que o CEPAM, o pessoal lá deve estar assistindo, que eu falei lá para eles que você ia estar. Tem as portas abertas para você ir lá, sempre foi muito querida, né, no tempo. Aliás, a Daniela também, que é advogada, né? É uma pessoa fantástica também, tua irmã. E dizer assim, a cidade de Ponta Grossa tem orgulho da tua história. Obrigada. Tá bom? Eu, teu professor também, tá bom? Fico super feliz com o convite, faço das tuas palavras as minhas também, você é o que você quiser ser, incentivo muito as mulheres também a procurar, façam, saiam, vocês podem tudo. Hoje eu tenho 2 filhos, sei como que é tentar conciliar a maternidade, a pesquisa e a universidade. Então, acho que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, temos que ter uma rede de apoio que esteja ali suportando a gente, eu sempre tive muito isso da minha família, e fico muito feliz de poder contar um pouco da minha história para vocês, e fico à disposição também, quando quiserem conhecer o laboratório, que o que eu faço na universidade está de portas abertas para toda a sociedade, e também quem tiver dúvidas ou queira que eu possa ajudar de alguma forma, é só me mandar uma mensagem que eu tento responder o mais breve possível. Que bom, Annelise. Obrigado, fique com Deus, manda abraço para as crianças, para o marido. Pode deixar. Ânimo que 2021 vai ser um ano fabuloso. Vai ser, tenho certeza. Tchau. Um beijo, brigadão. Tchau, pessoal. Gente, olha só, que impressionante, né? Parte de cima do trilho da Vila Cipa para essas experiências todas ao redor do mundo, né? Ela não contou uma boa parte ainda de todos os países que ela visitou, apresentando a pesquisa científica que ela tem. Qual é a trava para tudo isso? O que faz uma pessoa conseguir e outra não conseguir? É tudo aqui dentro, tá? É tudo com você. No final das contas, é com você. É você com você mesmo. Autoconhecimento, autoestima, autoconfiança e principalmente acreditar no seu sonho e correr atrás deles, tá certo? Vamos para as vagas de emprego hoje, né? Eu queria só dizer que essa semana eu alcancei 10 mil seguidores no LinkedIn.
LinkedIn, para você que está procurando emprego, é a rede social. Saia do Facebook, saia aí do Instagram e vai para o LinkedIn, porque lá você pode seguir. Pensa numa empresa que você gostaria de trabalhar. Vamos colocar aqui de Ponta Grossa, Ambev, Heineken, DAF, Bung. Quer trabalhar lá? Eles têm página no LinkedIn, no Rodonorte, e eles divulgam suas vagas no LinkedIn. E ter 10 mil seguidores é um número respeitável. Siga lá no meu perfil, também divulgo vagas de emprego praticamente todos os dias. Aproveita essa oportunidade, faça contato, faça network. A Annelise falou, durante a fala dela toda, conheci uma pessoa aqui, conectei com outra pessoa lá. Isso é network. É você conhecer gente que pode ter influência, que pode ter informação, que pode ter dar acesso, que pode ajudar a resolver um problema, que você pode auxiliar também. Isso é network. A network, quando funciona bem, ela move o mundo. Pessoa conectada com pessoa movem o mundo. É isso. Então vamos para as vagas de emprego. Siga meu perfil no LinkedIn, é só procurar lá Nelson Canabarro. Se você não tem perfil, faça. É uma plataforma só de trabalho. Você vai ter ali muitas informações da educação, para o trabalho, qualificação profissional, empresas e tudo mais. Tá certo? Primeira vaga de emprego da semana é Sorriso, de Curitiba, contrata analista financeiro. Requisito: ensino superior completo em administração, áreas afim, experiências em contas a pagar, experiência em rotinas financeiras. Seleção @sorrisodecuritiba.com.br. Próximo, por favor. A mesma empresa contrata comprador, ensino superior completo, experiência, grande fluxo de compras e assim por diante. Deve ser uma empresa de grande porte, é uma empresa de transporte, pelo jeito. Seleção @sorrisodecuritiba.com.br. Próximo. A mesma empresa contrata analista organizacional, ensino superior completo em psicologia, com registro no CRP, experiência com recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento e assim por diante. Seleção @sorrisodecuritiba.com.br. Não esqueça que essas vagas ficam no portal, então acessa lá para pegar os detalhes dela, né? Próximo. Supervisor de produção para Gaspar, em Santa Catarina. Mandar currículo para drh@plasvale.com.br. É uma indústria química, pode passar, por favor. O Madeiro está com um programa uma oportunidade em 18 estados do Brasil para gerente geral de restaurante. A responsabilidade de gerenciar equipe, rotinas, processos de um restaurante. Experiência como gerente de restaurante, não pede nem curso superior, olha que oportunidade boa. Para você poder trabalhar, entra no site www.restaurantemadeiro.com.br, na aba Trabalhe Conosco, e faz a inscrição do seu currículo. As vagas também são abertas para pessoas com deficiência. Pode passar, por favor? A Lois Dreyfus está contratando analista de crédito. Graduação completa em economia, contabilidade e administração de empresas. Desejava experiência em análise econômica e financeira. Desejava conhecimento sobre financiamento agrícola e Excel e inglês intermediário. O desejável é o diferencial. Não significa que se você não tiver, você não pode concorrer. Para saber mais, acesse ldc.com.br e também faz o cadastro na opção carreira. Próximo, por favor. A Job, aqui de Ponta Grossa, está com uma vaga de operador de produção, uma vaga temporária para Ponta Grossa. Ensino médio completo, experiência na área de produção, comprometimento com o trabalho com a empresa. Recrutamento @rhjob.com.br. Próximo, por favor. Itesa, que é uma empresa aqui de Palmeira, está contratando, tem uma vaga de estágio para engenharia. Então está educação superior cursando em engenharia. Interessado em enviar currículo para olivia.oliveira@itesapar.com.br. Próximo, por favor. Vaga para torneiro mecânico na Uzimec. Requisito: experiência em torno mecânico, conhecimento em leitura e interpretação de desenho técnico. rh@uzimec.com.br até 28 de fevereiro, tem tempo ainda. Próxima. A Trotter Case contrata coordenador de serviço para Arapoti. Requisito: ensino superior completo, carteira de motorista categoria B. Pacote Office, tem uma série de requisitos aqui. Vagas @ebcw.com.br para envio do currículo. Próximo, por favor. Trator Case também, ainda para Arapoti, vendedor externo, ensino superior completo, carteira B. Vagas @ebcw.com.br. Próximo. Uma corretora de seguros aqui, através da ARH, que é uma empresa terceirizada, contrata analista administrativo, escolaridade superior completa ou cursando de administração, contábeis, economia, comércio exterior.
Enviar currículo com o assunto analista ADM para arhvagascurriculo@gmail.com. Pode passar, por favor. A vaga de consultor comercial. Tem facilidade em falar em público e tudo mais. Requisitos: carteira de motorista, veículo próprio, notebook, disponibilidade de horário. Interessados: cadastrar a vaga no SRH 06, no portal de empregos da CPG. Então é uma vaga que está lá na CPG, cpg.org.br/empregos. Pode passar, por favor. A Iguaçu, celulose e papel de Piraí do Sul, está com vaga para técnico em elétrica, com experiência no mínimo de 6 meses. Manda o seu currículo para recrutamento.ps@iguacucelulose.com.br. Pode passar. A Iguaçu também está com uma vaga para auxiliar de embalagem, conversão e expedição, não tem requisitos específicos. recrutamento.ps@iguacucelulose.com.br. Próximo. Também a Iguaçu, técnico em mecânica, nível 1, recrutamento.ps@iguacucelulose.com.br. Próximo. Na Iguaçu também, olha quanta vaga, isso é bom para Piraí, bom para a região. Ajudante de produção, currículo recrutamento.ps@iguacucelulose.com.br. Próximo. E para encerrar a nossa semana, aqui está o eletrocardiograma em 3 situações. O morto, o vivo, com os batimentos ali regulares, e o coração de uma pessoa que acabou de receber a ligação do RH de uma empresa dizendo: você passou, a vaga é sua. Vamos terminar dessa maneira, com o coração aos pulos, com alegria, com felicidade, com esperança no amanhã, porque 2021 vai ser um ano fabuloso na vida de todos. Obrigado pela sua audiência. Na semana que vem o programa volta para quarta-feira com mais histórias inspiradoras de pessoas que construíram uma carreira e saíram do lugar comum de todos. Um abraço, felicidades, fiquem com Deus.